Olá, bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos, hoje com a resolução de exercícios sobre regra de 3 composta, colocados a vocês na aula de domingo. Então vamos resolver o primeiro exercício. Se 4 operários, trabalhando 8 horas por dia, levantam em 10 dias um muro de 30 metros de comprimento, qual o comprimento do muro, mantendo-se a largura e a altura, que 6 operários erguerão em 8 dias, trabalhando 9 horas por dia? Então vamos identificar qual é a grandeza a ser procurada. Tá? Então nós temos lá, grandezas. 4 operários, então número de operários, vamos colocar já de uma vez aqui, número de operários, trabalhando 8 horas por dia, então aqui nós temos um tempo, que é horas por dia, e são 8. Levantam em 10 dias, então um outro estado de tempo, que é dias também, 10. Um muro de 30 metros de comprimento, então nós temos o comprimento do muro, e o comprimento do muro foi dado em metros, né? Então, 30 metros. Depois a pergunta é, qual o comprimento do muro? Então esse aqui é o X, esse vai ser o item A nosso, seguindo o nosso exemplo, né? Que 6 operários erguerão em 8 dias, trabalhando em 8 dias, trabalhando 9 horas por dia. Então vamos ler o problema para ver se está tudo no seu lugar devido, né? Então lá, 4 operários, trabalhando 8 horas por dia, levantam em 10 dias um muro de 30 metros de comprimento. Depois, qual o comprimento do muro que 6 operários erguerão em 8 dias, trabalhando 9 horas por dia? Então agora nós vamos fixar, né, a grandeza que nós estamos procurando e fazer a comparação com as outras grandezas. Lembrando que nós vamos fazer 2 a 2. E 2 a 2 de que maneira? Fixando essa que vai ser comparada, porque é ela que nós estamos procurando, com as outras grandezas, uma a uma. Então vamos começar, número de operários e comprimento do muro. Que tipo de grandeza nós vamos ter? Olha só. O número de operários eram 4, passou para 6. Então o que aconteceu? O número de operários aumentou, correto? Aumentando o número de operários, esquece isso aqui, não olhem para isso aqui. O que vai acontecer com o comprimento do muro? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, vai aumentar o comprimento, porque eles vão fazer mais muro, mais gente trabalhando, mais rápido e mais muro. Se isso acontece, então o número de operários é diretamente proporcional ao comprimento do muro. Até aí tudo bem. Agora vamos comparar horas de dia com esse comprimento. Então, eu tenho 8 horas do dia que esses funcionários trabalham, e depois essas horas vão aumentar para 9. Se eu tiver mais tempo de trabalho, né, que está aumentando, não está aumentando aqui? Mais tempo de trabalho, o que vai acontecer com o comprimento do muro? Também vai aumentar, porque ele vai crescer. Vai ter mais muro, porque tem mais gente trabalhando. Sendo assim, elas são grandezas diretamente proporcionais. Correto? Agora vamos pensar o número de dias, então esquece o resto, com o comprimento do muro. Quando a quantidade de dias diminui, o que acontece com o comprimento do muro? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Por quê? Porque é menos tempo de trabalho. Então aqui também essa grandeza é diretamente proporcional. Logo, nós vamos ter a montagem do produto da proporção das grandezas. Então vai ficar 30 sobre x é igual a 4 sobre 6 vezes 8 sobre 9 vezes 10 sobre 8. O 8 dá para simplificar com 8, porque é uma multiplicação, né?
Podemos também simplificar o 6 com o 10, por 2 aqui vai dar 3, por 2 aqui vai dar 5 e acabou, né? Vamos agora passar a limpo isso que nós fizemos aqui. Então 30 sobre x é igual a 4 vezes 5, 20, e 3 vezes 9, 27. Dá para aplicar aqui a propriedade fundamental da proporção, multiplicando em cruz. Então, nós vamos ter 20x é igual a 30 vezes 27. Então, 3 vezes 7, 21. Vão 2, 3 vezes 2, 6 e 210. Então, x vai ser 81.810 dividido por 20, que simplificando é 81 dividido por 2. 81 dividido por 2 vai dar 40,5 metros. Então, a resposta do problema. Qual o comprimento do muro? Resposta. O comprimento do muro é 40,5 metros. Ok, segundo exercício. Para alimentar 12 porcos durante 20 dias, são necessários 400 kg de farelo. Quantos porcos podem ser alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias? Então, nós temos que identificar as grandezas que nós vamos calcular, principalmente a grandeza a ser calculada. Então, alimentar 12 porcos, então, número de porcos. Vamos já colocar aqui, são 12. Durante 20 dias. Dias é o tempo. Então, o tempo que está em dias é 20. São necessários 400 kg de farelo. Então, farelo é a quantidade de farelo que está em peso, que é quilograma. Então, 400. Quantos porcos podem ser alimentados? Então, quantos? X. Com 600 quilos de farelo durante 24 dias. Então, colocando cada grandeza dentro da sua grandeza, dentro do seu lugar. Então, dias com dias, quilos com quilos e o número de porcos que se quer calcular. Vamos analisar, então, quais são as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos comparar o número de porcos com o tempo de consumo. Mantendo-se o consumo, mantendo-se a quantidade de comida. Se eu mantenho a quantidade de comida e aumento o tempo, obviamente, eu vou diminuir a quantidade de porcos, porque eu vou alimentar menos animais. Por quê? Porque nessas condições eu vou ter um maior consumo. Então essa grandeza, ela é inversamente proporcional. Agora, na quantidade de farelo com relação aos porcos, se eu aumento a quantidade de farelo, eu posso, dentro de um limite de tempo, eu posso aumentar a quantidade de porcos. Então, vai ser diretamente proporcional. Sendo assim, vamos montar a proporção desses elementos para encontrar o valor. Então, nós vamos ter lá 12 sobre x. Essa grandeza é inversa, então vai ficar 24 sobre 20, vezes essa grandeza direta, eu mantenho 400 sobre 600. Dá para simplificar os zeros do 400 com 600 para facilitar as nossas continhas. Dá para simplificar o 6 com o 24, que vai dar 4. E dá para simplificar o 20 com o 4, e aqui vai dar 5. Tá, aqui já simplificou, né? Agora dá para fazer a continha aqui do 12 sobre x igual a 4 sobre 5. Multiplicando em cruz, que é o que nós aprendemos na propriedade fundamental da proporção, fica 4x igual a 5 vezes 12, que é 60. Então, x é igual a 60 dividido por 4. Terceiro exercício. Então, uma loja dispõe de 20 balconistas que trabalham 8 horas por dia e custam R$ 2.800 por mês. Então, identificando, nós temos, né, número de balconistas, isso é a primeira grandeza. E o número é 20, que nós vimos aqui. Elas trabalham
8 horas por dia, então horas por dia é a outra grandeza. E o valor salarial que elas custam para a loja, né, que é em reais, é o valor, é 2.800. Quanto a loja gastará por mês? Olha só, X, nós não sabemos. Se passar a ter 30 balconistas, 30, trabalhando 5 horas por dia, então resta-nos agora saber qual é a relação das grandezas, se é direta, se é inversa. Então vamos ver aqui. Aumentando o número de balconistas, o que vai acontecer com o gasto da loja em termos salariais? Vão aumentar, ela vai gastar mais. Se vai aumentar, essa grandeza ela é diretamente proporcional ao valor a ser pago. Agora vamos analisar horas por dia. Então, se diminui o número de horas de trabalho por dia, é óbvio que o custo vai ser menor. Então, essa grandeza vai ser diretamente proporcional ao valor gasto na loja. Então, vamos montar aí a proporção. Então, nós temos isoladamente 2.800 dividido por x igual ao 20 sobre 30 vezes o 8 sobre 5. Então, manteve-se as frações. E aí nós podemos simplificar aqui, né? O 0 com 0. E não dá mais para simplificar nada, né? Vamos fazer as continhas. Então, é 2.800 sobre x igual 2 vezes 8, 16. E 3 vezes 5, 15. Então, 16x é 2.800 vezes 15, que é 42.000. O 16 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 42.000 dividido por 16, que na divisão nós vamos encontrar 2.625. Então, o valor gasto pela loja para se trabalhar com 30 balconistas mensalmente vai ser 2.625. Então, ela gastará, como resposta, né? Gastará R$2.625. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de resolução de exercícios. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Como vocês já sabem, existem duas maneiras diferentes de se resolver. Eu optei pelo sistema de flechas, mas se vocês quiserem, a gente grava uma outra aula fazendo exercícios só pelo sistema do X, pelo processo e pelo produto. E se vocês também tiverem algum problema, que vocês tenham dificuldade, principalmente aqueles problemas que tem torneiras, tem um monte de problemas aí que são difíceis de resolver, que às vezes não trazem entendimento, coloquem nos comentários. Se vocês não tiverem o problema em si, mas quiserem algum problema nesse nível, a gente também, é só colocar no comentário, a gente traz para vocês a resolução conforme pedido de vocês. Então, espero que tenha sido proveitoso. Obrigada pela atenção de vocês. Curtam, compartilhem e divulguem o nosso trabalho. Obrigada.